Olá, queridos amigos, queridas amigas. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor Deus vos guarde, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes entendimento, sabedoria, e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição, e hoje, segunda-feira, 2 de dezembro, a lição 10, ela tem como título Certamente Voltarei. E a lição de hoje está baseada no livro de João, no capítulo 14, dos versículos de 1 até 3. E aqui o que nós vemos é que Jesus, após ele lavar os pés dos discípulos, para uma preparação para iniciar a ceia, que era uma ceia de Páscoa, ali ele revela o traidor, de que aquele que o levaria a entregá-los às autoridades judaicas, que o levaria à morte. E Judas, logo após o término da ceia, à noite, ele vai embora. E nesse momento que Jesus menciona que ele iria embora, porque havia chegado a sua hora. E Pedro pergunta para Jesus: Senhor, para onde vais? Que está lá em João capítulo 13, versículo 36. Os discípulos, embora estivessem já há muito tempo com Jesus, ele dando seus ensinamentos, as suas instruções, a sua missão aqui nesse mundo de salvar a humanidade do pecado, da morte eterna, eles não entenderam o que Jesus estava falando naquele momento, que ele estava falando justamente sobre a sua morte, ressurreição e ascensão aos céus. E Pedro disse para ele que ele estava pronto para dar a vida por ele, que está mencionado ali em João capítulo 13, versículo 37. E foi então que Jesus disse ao apóstolo Pedro, e disse que ele o negaria, e o negaria 3 vezes, que está lá em João 13, 38. E é nesse contexto que Jesus avisa seus discípulos que não permitissem que seus corações ficassem conturbados, tristes, angustiados, que está lá em João capítulo 14, versículo 1. E contrariando tudo que Jesus havia dito para eles, o medo toma conta dos discípulos, e Cristo falou sobre a casa do Pai, onde ele diz que lá terá muitas moradas, muitos quartos, muitas mansões, para que todos pudessem se abrigar numa grande família de Jesus. E Jesus ainda estava nesta casa para justamente preparar lugar para cada um de nós. As palavras de Jesus vislumbravam assim um momento em que toda a tragédia ocasionada pelo pecado terminaria, e que foi profetizada pelo profeta Daniel, que está lá no capítulo 7, versículo 27. E assim Jesus disse: virei outra vez, que está lá em João 14, 3. Ou seja, Jesus certamente voltará, porque ele é um Deus que cumpre as suas promessas, é um Deus fiel. E a base da esperança de cada um de nós inclui no cumprimento das profecias, que elas vêm acontecendo dia a dia, e que são os sinais dados por Jesus lá em Mateus 24, que se fundamenta em cada um de nós, especialmente pela fé e confiança em acreditar de que ele voltará, porque as profecias estão se cumprindo. E nós podemos confiar nessa promessa por causa do mesmo que fez essas promessas, E o evangelista João, em um relato assim profundo e teologicamente rico, assim,
de vida, rico realmente em declarações sobre o ministério da morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo. Ele coloca palavras realmente maravilhosas, que muito fáceis de entender, porque é conhecido como o Evangelho do Amor. E entre suas muitas passagens significativas, João Evangelista destaca como um farol de esperança e conforto para cada cristão. E já em João capítulo 13, versículos 33 até 36, narra que Jesus disse aos seus discípulos que ele iria embora. Isto ele falou logo após aquela cerimônia de ato da lava-pés, onde ele mostrou a todos os discípulos e a nós também hoje uma lição de humildade. Ele falou que seria traído, morto, e que de fato aconteceu. Ele falou de amor de um para com os outros, da necessidade de se manterem unidos, e fez assim um discurso de despedida. E isso despertou curiosidades, entre os discípulos, e principalmente de Pedro, que ele faz uma pergunta para o seu mestre: Senhor, para onde vais? Que está lá em João 13:36. Jesus estava falando agora com mais intensidade e mais completo sobre a sua morte, ressurreição e ascensão, que ele iria realmente para o céu, E mencionou aos discípulos que para onde ele estava indo, ninguém poderia segui-lo naquele momento. Porém, mais tarde, eles poderiam seguir se eles fossem fiéis, obedientes aos seus estatutos e mandamentos. E Pedro replicou: Senhor, por que não posso seguir agora? E Jesus apontou assim para Pedro: por ti darei a própria vida, que está lá em João 13:37. E na sequência, Jesus predisse que Pedro iria o negar por 3 vezes antes que o galo cantasse, e aconteceu, está lá em João 13:38, cumprindo realmente o que Jesus havia falado. E nós vivemos assim num mundo assim, cheio de aflições, de lutas, sofrimentos, muito conturbado, principalmente bastante instável que se encontra o mundo. E assim as palavras de Jesus, que ele narra lá em João 14:1, são tranquilizantes não só para os discípulos da época, como para nós também, que são esperançosas e oportunas, que nos diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Isto é muito encorajador e ele é fundamentado através da nossa fé e da nossa confiança em Cristo, porque ele está ancorado nesta promessa segura dada por Deus Pai, onde o seu Filho termina a frase e menciona: na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, que está lá em João 14:2. E aqui mostra Jesus o seu desejo ardente de estar com todos nós, feito uma grande família, nas mansões celestiais. E nesse contexto, Jesus observa a tristeza, a insegurança dos seus discípulos, e ele diz que não ficassem com os corações ansiosos, conturbados, que eles não permitissem que eles ficassem realmente angustiados e tristes. E aqui o verbo angustiar, ele é tirado da língua grega, que chama-se tarassô, que significa agitar-se, estar agitado, perturbar-se, ou desestabilizar-se, ou ficar confuso. O que havia realmente ocorrido em algumas vezes com os discípulos, e assim não era de surpreender que naquele momento que Jesus disse que ele ia embora, que ele ia realmente morrer, não era diferente de que os discípulos ficassem confusos, inseguros, com as palavras de despedida de Jesus. E por isto que Jesus fala a eles sobre a casa do Pai, que ele mencionou aqui, que
que estava indo justamente para preparar um lugar para toda a humanidade, para os discípulos, para nós, para todas as pessoas que assim o desejam morar em um lugar de paz no céu, no futuro ao lado dele. E Jesus fala do futuro que está muito além do sofrimento na cruz do Calvário para os discípulos naquele momento. Ele ali estava levando a todos a raciocinar para o tempo em que ele voltará como Rei da Glória, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, para redimir a todos aqueles que aceitarem a ele como Salvador e Senhor de suas vidas. E Jesus vislumbrava ali naquele momento as profecias ditas por Daniel capítulo 7, versículo 27, onde o reino, o domínio e a majestade debaixo de todo o céu serão dadas aos povos do Santo do Altíssimo, onde a tragédia ocasionada pelo pecado terminaria. E Jesus, na sequência, no diálogo com os discípulos, ele fala da nossa maior esperança, que está lá em João 14, versículos 3 a 4, onde ele diz: pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar-vos lugar, voltarei, e vos receberei para mim mesmo, para que onde estou, estejais vós também, que está lá em João capítulo 14, versículos 3 e 4. E ao preparar um lugar, Jesus está garantindo que seus seguidores terão um lugar seguro, um lugar eterno de paz com ele. E essa preparação não é meramente um ato físico, mas sim um ato espiritual, realizado através de seu sacrifício expiatório na cruz. A morte e a ressurreição de Jesus abrem um caminho para que todos os crentes entrem na presença de Deus. E a promessa do retorno de Jesus é uma pedra angular da esperança cristã, que é a única base para a nossa fé e a nossa confiança num Deus que se aproxima. Essa segunda vinda, ela é um evento certo no futuro, porque ele deu sinais em Mateus 24 e também em Lucas 21, e que já estão acontecendo nos dias de hoje, e Jesus retornará em glória para estabelecer plenamente seu reino. A garantia de que Jesus voltará para levar seus seguidores para si mesmo. E ele fala de uma reunião pessoal e relacional com cada um de nós, quando o objetivo final não é estar no céu, e sim estar com Jesus no céu. E esse é o desejo do Rei da Glória quando ele fala com os seus discípulos. E a base para nós confiarmos nessa promessa é a clareza das profecias que vem se cumprindo até nos dias de hoje, onde Jesus diz lá em Lucas 21, Lucas capítulo 21, versículo 28, que ao suceder essas coisas, ou seja, os acontecimentos preditos, né, que Jesus falou lá em Mateus 24 e também agora em Lucas 21, que ao suceder essas coisas nós devemos exultar. Aos terremotos, um monte de coisas que acontecem, os sinais que Jesus falou, porque a nossa redenção se aproxima. E alguns sinais da segunda vinda do nosso Senhor são claras, principalmente nos dias de hoje. São doenças que aparecem diferentes, doenças que estão voltando, desastres naturais, furacões, incêndios, maremotos, terremotos, tufões, catástrofes de modo geral, e tudo ocorrido pela ganância do homem, pelo aquecimento global que é produzido por indústrias, pelo próprio homem, o esfriamento do amor de muitos. E na época de Jesus não havia terremotos e furacões na quantidade, no índice que hoje tem, e tem se aumentado esse índice cada vez mais. Em Apocalipse 6, versículo 12 e 13, João diz: vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina. E esse terremoto, meus amigos, ele já ocorreu
em 10 de novembro de 1755, onde ele destruiu Lisboa, ocorrido lá em Portugal, e atingiu 3 continentes, o maior terremoto da história, que foram cumpridas essas profecias. Já em Mateus 24, versículo 29, diz: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade. O dia escuro aconteceu em 19 de maio de 1780, estendeu por todo o dia lá na Nova Inglaterra, que ela fica na América do Norte, próximo dos Estados Unidos. A escuridão começou às 10 horas da manhã e isso aconteceu e foi comprovado pela ciência. Quando Jesus, em João 14, diz virei, a palavra virei, em grego está no tempo presente, ou seja, eu venho ou estou vindo. Ou seja, um presente futurista para todos nós, uma certeza de como já estivesse acontecendo, né? Porque nós temos um Deus que ele é fiel, um Deus que cumpre as suas promessas, elas vêm acontecendo. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas, através do poder do Espírito Santo, para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque o próprio Jesus disse que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ninguém vai para o céu senão através de Jesus. Ele mesmo, Jesus, disse isso. E está bem claro nas Escrituras. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, com sinceridade, você passa a ter sabedoria, entendimento, passa a manusear melhor essas Escrituras, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente. E não é só isso, meu amigo. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, você ganhará de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus que se aproxima, porque os sinais que eu te falei, te mostrei agora há pouco, estão acontecendo. Jesus está voltando. E quando Jesus voltar, ele levará você, os seus filhos, a sua família, seus amigos e todos nós que o aceitamos a ele como Salvador e Senhor e obedecemos os seus estatutos e mandamentos, sabe para onde? Para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições. Você estará no céu. Você terá a oportunidade, meu amigo, minha amiga, de estar assim, face a face com Jesus. Já imaginou? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.